Está no ar mais um fórum. Há quem diga que o amor anda ao lado do ódio. Há quem diga que o ciúme em uma relação é bom, esquenta, é normal. Vamos combinar, né? Normal mesmo é ser feliz. Não é normal ele ou ela se sentir sufocado na relação. Menos ainda, obedecer por medo ou deixar de fazer o que gostava para não ser agredido. O relacionamento abusivo pode ser mais que isso, pode ser assassino. Continue com a gente, este é o assunto do programa de hoje. Essa história não acontece só com os outros, pode ser com você. Normalmente, até que chegue à agressão física, o relacionamento abusivo passa por algumas etapas. Pode ser pelo constrangimento na frente de amigos ou familiares, dizer que seus sonhos não serão conquistados, convencer você de ser uma pessoa incapaz, escolher o que vai vestir, como vai pentear o cabelo. Seja qual for o sinal, não será isolado. Quem abusa, usa do poder físico ou psicológico para se impor. Bom, quem está aqui no estúdio do Fórum para discutir este assunto é o advogado de Direito da Família, Robinson Neves, e a psicóloga especialista em relacionamentos, Eudileia Marcelino. Bom, primeiro, obrigado pela presença dos dois aqui com a gente. Começo com você, Eudileia. O que é mais importante saber nesse aspecto? Como é que a pessoa identifica que está num relacionamento abusivo? Inicialmente, a parte mais difícil é o contato com o sofrimento. Então, geralmente, o abusador é uma pessoa manipuladora. Então, o abusado, ele tem dificuldade de perceber os sinais. Então, está atento inicialmente ao seu desconforto. Uma relação equilibrada é uma relação que dá prazer. Se tem um desequilíbrio entre o desconforto, o sofrimento em excesso, há que prestar atenção no comportamento do companheiro ou da companheira. E a agressão nunca é o primeiro passo, não é? Isso é gradual. É gradual. Inicialmente, ela começa agressões verbais, pequenas, então desconsidera um comportamento aqui, uma humilhaçãozinha ali, algo assim que o abusado não perceba explicitamente. Mas ela sempre é uma linha ascendente. Vai se agravando e às vezes chega de fato até agressão física, assassinatos, como a gente vê por aí. E o que fazer, doutor Robinson? Quais são as saídas? O que a pessoa pode fazer? Quem pode buscar? Olha, hoje nós temos para a mulher, né, quando a abusada é a mulher, a Lei Maria da Penha. É uma lei que ela veio quebrar paradigmas mesmo. Ela transformou essa proteção à mulher em uma questão como se fosse de saúde pública, né? Então, hoje a gente observa várias campanhas, vários esclarecimentos para as mulheres, quando elas estão começando, ou já estão com o abuso em alto grau, né, que é o físico, né? E ela trouxe uma quebra de paradigma muito interessante, que foi o abuso psicológico, né, aquele que não tem roxo, né, que não tem olho inchado, que não tem essas coisas todas. Foram criados pelo Estado vários mecanismos, como a Delegacia da Mulher, praticamente todo lugar tem Delegacia da Mulher. Você vê um exemplo do Espírito Santo, que elas andam com um sinalzinho que manda para uma central, um alarme. Quando elas perceberem que está começando alguma coisa, elas imediatamente acionam uma proteção, que a gente pode dizer que é uma evolução enorme, não é? Mas, de fato, ainda existem muitos casos que as pessoas não conseguem denunciar ou não conseguem suplantar essa etapa da possibilidade de ir a público, né? Porque ela mesma tem vergonha, a pessoa, da situação em que ela está. Isso é pelo menos na nossa experiência, né? Ela tem vergonha, tem medo, né, de mais agressão se ela denunciar. O terceiro que entra nessa história é o Estado. Ou entra através da polícia, ou através do advogado, que o advogado vai levar para a justiça. Aí vem o juiz, vem o promotor, vem o Ministério Público. Quer dizer, vem uma força grande hoje em proteção, não só à mulher, como ao menor, pai e filho, porque essas relações têm de pai e filho, né? Avô e neto, e vai por aí, não é? Que casos que já chegaram até você, casos assim que você se lembra e que não vai esquecer? Olha, um caso que eu me lembro muito foi de uma mulher sendo abusada sexualmente, praticamente estuprada quase todo o tempo enorme da relação, porque ela não queria mais a relação com aquele marido.
e tinha 3 filhas. Ela passou, por exemplo, quase ou mais de 11 meses indo ao escritório, tentando suplantar e me contar o que acontecia como advogado, né? Até que eu falei, olha, agora daqui para frente eu vou interferir, eu vou à polícia, porque um terceiro pode ir denunciar. Até aí ela não tinha ido? Não tinha ido, não tinha feito nada, né? Ela só sofria. Eu acho que a pessoa acaba ficando doente, né, doutora? Também, a própria agredido acaba ficando doente também, acostumando com aquilo. O abusador, ele tem um comportamento manipulativo muito intenso. Então, a pessoa abusada, ela vai se enfraquecendo, a autoestima vai baixando, a insegurança vai se instalando. E uma coisa curiosa que acontece é que o abusado passa a assumir a culpa pelo ato do abusador. Então, daí a dificuldade de procurar auxílio, né? Eu que induzi, eu que não sou uma boa pessoa, eu que não atendo às expectativas do meu parceiro ou da minha parceira. Então, isso vai enfraquecendo, vai desempoderando a pessoa. Ouve isso do abusado, ou do abusador, né? Eu ouvi isso o tempo inteiro, que ela que é fraca, ela que não é. Que a violência psicológica é intensa e moral. Então, chega uma situação que a pessoa não tem mais nem energia, nem força psicológica, nem para denunciar. E o que a pessoa tem que fazer nessa hora? Pode procurar um psicólogo, pode procurar um advogado, mas o que cada função faz? Olha, é muito importante fortalecer essa pessoa. Então, as orientações são ampliar a rede de apoio, porque uma das características do abusador é ir isolando a pessoa, né, o parceiro, porque quanto mais isolada, mais fácil é para ninguém perceber o que está acontecendo no relacionamento, e ele se fortalece também. Então, ampliar a rede de apoio, buscar apoio nos familiares, na amizade, nos amigos, voltar a fazer o que gostava de fazer, preservar a individualidade, se resgatar, na verdade. Porque o abusado, a vítima, ela se dilui na relação, né? Ela se perde ali. E o que a lei pode fazer? E no caso, para a mulher, Maria da Penha veio forte, né? Os mecanismos são enormes, basta levar na delegacia da mulher, fazer o boletim de ocorrência, pedir a medida protetiva, que normalmente, quase que imediatamente, a pessoa está na delegacia, o juiz ou a juíza já defere, já manda ficar afastado, já tira ou o homem do lar, ou ela mesma vai para um abrigo, né? Conforme for a situação, um abrigo feito para isso, né? Que a lei impôs aos estados que fizessem. E no caso do homem, quando é o homem que está sofrendo alguma coisa desse tipo, ele tem a delegacia comum, que ele pode ir, e o Código de Processo Penal tem o artigo 319, que também tem lá medidas com as quais o homem pode contar, até essa de afastamento também da pessoa que está agredindo. Porque pode ser o contrário, a agressão também, não é? A mulher agredir o homem psicologicamente, por exemplo, às vezes elas não tem contato físico. O mais difícil é a agressão psicológica. O físico você vê com o exame... É fácil identificar. É fácil identificar, não é? Mas esse também acontece ao contrário também, né? Então, o homem tem que ir para a delegacia comum e pedir as protetivas, entre aspas, vamos dizer assim, para usar o nome da Maria da Penha, para o homem que está no artigo 319 do Código de Processo Penal. Agora, há números, estatísticas, classe social atinge todo mundo, todas as pessoas, todas as cores. Como é que isso funciona no dia a dia? Atinge todas as classes, não tem diferença. Casais homoafetivos, homens, todo tipo de relacionamento, mulheres, trabalho, família. Onde tem ser humano, trabalho, família, relações de mesmo sexo, relações de parentesco, tio, sobrinha, avô, sobrinha, ou ao contrário, avó, neto, tudo isso eu já vi. Onde tem um relacionamento, porque pressupõe um dominador e um que se submete, né? Um controlador, um que objetifica o outro. Eu sou o sujeito e você é o objeto, você tem que se adequar às minhas necessidades. E como é que é o trabalho do advogado nesse caso, Dr. Robson? O que se faz? Olha, o advogado normalmente recebe o cliente, né? O cliente nessa hora está muito fragilizado, esses abusos são muito sérios, né? As pessoas ficam... Eu já recebo depois da coisa implantada, não tem... Quase, me lembro de uma coisa a fazer de prevenir para o advogado, né? O que a gente faz é descontinuar. A melhor maneira é separar, que ambos se separem. Então, se são casados, você começa com o divórcio. Então, você começa a afastar todo mundo como advogado usando os mecanismos da delegacia, da medida protetiva para a mulher, a do homem,
O próprio direito de família, das famílias, né, como a gente fala hoje, o juiz de família pode, num divórcio, mandar separar, uma medida de urgência, como a gente chama hoje, o novo CPC, que está aí forte nisso, muito forte nisso, o novo CPC. Você pode pedir qualquer coisa que seja razoável para que aquele casal ou aquelas pessoas parem de ficar no ambiente de família, né, com esse tipo de agressão até psicológica, né. O senhor tocava num ponto importante, a questão da prevenção. Quando chega no senhor, o problema já está lá. O advogado, muito difícil ele trabalhar na prevenção, porque já chega com o cliente machucado, né. A gente evita a continuidade, como eu estava falando, e a prevenção cabe ao Estado. E eu acho que essas propagandas que a gente vê sempre, da Maria da Penha, por exemplo, é muito importante. A coisa da mídia é essencial, porque ajuda na prevenção, a esclarecer, como a doutora estava falando, né. A pessoa não sabe, às vezes, que está agredida. Fácil não é, né? Mas o que a pessoa pode fazer? Eu acho que meu relacionamento está chegando num ponto que não é bom, não é saudável para mim. Como é que a pessoa percebe isso? Antecipar o processo de busca, porque quando os casais chegam, né, em consultório, por exemplo, buscam um psicólogo, um apoio profissional, eles já chegam quando já houve a primeira agressão física, geralmente, que aí é onde ocorre aquele susto, não, algo está errado. Mas tem que ser muito antes disso, nos primeiros sinais. Então, a tendência é que o casal não procure. A tendência é que a mulher, que o abusado, no caso, a maioria ainda é a mulher, tem homens que são abusados, estão em relação abusiva, sim, mas a grande maioria ainda são as mulheres. Então, elas procuram quando já estão se sentindo ameaçadas, né? Querem sair da relação, mas não têm forças para fazer o movimento. Aí procura ajuda. O ideal é que seja bem no início, né? Nos primeiros sinais, porque tem características que são comuns ao abusador e ao abusado, né? Então, a vítima, geralmente, ela tem questões de autoestima que precisam ser trabalhadas, autoconfiança. E o abusador também tem problemas de autoestima, só que com ele a coisa funciona diferente. Ele vai ter dificuldade de ter relações horizontais. Então, ele precisa estar no controle, que é uma forma de escamotear as dificuldades que ele tem. Então, se a intervenção é feita aí, né, porque uma coisa interessante na minha prática clínica, o abusador sofre também, né? Muitas vezes, ele não sabe se controlar e nem se identifica como um abusador. Então, o trabalho terapêutico é muito importante. Vou fazer uma pausa aqui, rápida. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho para continuar falando sobre relacionamentos abusivos. Daqui a pouquinho. Espera aí. Estamos de volta com o Fórum e o assunto de hoje é o relacionamento abusivo. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre um reality show famoso, que terminou recentemente, e uma pessoa, um homem, foi acusado, né, está sendo acusado de abusar, de agredir a companheira dele dentro do programa. Quando isso chega na mídia, num ponto como esse, ajuda a conscientizar? É melhor, é pior? Qual é a avaliação de vocês? Ajuda sim a conscientizar, né, porque mobilizou muito. Teve pessoas que se identificaram com o abusador e saiu em defesa, e pessoas com a vítima. Mas trouxe a questão à pauta. Houve debates, discussões em faculdades, em cursos, né? E a pessoa que está sendo abusada, ela se identifica lá, né? Porque chama, percebe, se vê vivenciando aquilo ali. Então, é muito importante, foi muito importante, sim. Concorda? Concordo, é um dos mecanismos mesmo, né? Não pode acontecer num nível desse de exposição, né? Uma agressão dessa e isso ficar impune, né? A grande diferença hoje é essa, que essa questão está tendo punição às pessoas, né? Tanto está se salvando os agredidos, como se está punindo os agressores de forma veemente, né? E tanto o processo do direito de família, hoje, ele ganhou mecanismos com as leis, por exemplo, não só Maria da Penha, como a da alienação parental, da guarda compartilhada, etc., e que trouxeram a necessidade de um psicossocial trabalhar. Então, os psicólogos e os advogados estão trabalhando muito juntos nesse assunto, que há um laudo feito, quase todo o processo, sobre o relacionamento deles, né?
Se aquilo se configura crime, vai para a área criminal, se abre um processo criminal com a pessoa, o Ministério Público atua, apura, enfim, tem o juizado de violência doméstica, que é diferente do juizado de pequenas causas. Isso não é muito claro, as pessoas não têm isso muito claro. Juizado de pequenas causas é uma coisa completamente diferente do juizado criminal de violência doméstica, que tem uma lei própria, que tem uma situação própria, principalmente a Maria da Penha. Então, são juízos diferentes, com facilidades de processo, que levam a um resultado maior, uma punição maior, e imediatamente são afastados, imediatamente são colocados em distância, porque até em tratamento, né? No direito de família a gente consegue, tem oficina de paz, tem o próprio psicossocial que faz várias sessões até fazer um laudo. É possível se dirigir, sem ser na área penal, na área de família, ao tratamento, né, com o psicólogo. O Estado obriga a pessoa a ir, a tratar a cabeça, né, a Isso tratar dessa porque maneira. a punição a gente sabe que é fundamental. O abusador tem que ser punido, mas a pessoa tem que ser tratada, porque senão ela pode ser punida e voltar a abusar. Como é que funciona isso? Volta sim a abusar, porque essas pessoas, elas vivenciaram situações de violência. Então é comum na história, tanto da vítima quanto do algoz, ter presenciado cenas de violência, vivido em ambientes em que a violência era legitimada como instrumento de solução de conflito, por exemplo, ou a própria pessoa sofreu abuso, né? E a tendência é que, se isso não for tratado, se não for avaliado, a pessoa continuar repetindo esse ciclo, que se inicia geralmente com atenção por pequenos conflitos, aquilo vai subindo, quando chega ao ápice, tem uma agressão mais violenta e vem logo em seguida a última fase, que é a fase dita da lua de mel, né? Que é o perdão, as promessas de recomeçar e de nunca mais cometer aquilo ali. E esse ciclo ele vai se repetindo ao longo dos anos, 5, 10, 15, já atendi pessoas com 20 anos em situação de abuso. Na mesma situação? Na mesma situação. E o uso de bebida alcoólica, o uso de drogas ilícitas, isso piora o quadro, eu imagino. E é comum? É comum sim. E piora e agrava muito, porque as situações de violência ficam mais agravadas, né? Violência física, por exemplo, um abusador que fez uso de álcool, ela acontece de uma forma muito mais fácil, sem freio. Esse caso é comum? Também na advocacia? Aparece muito, principalmente o alcoolismo. O alcoolismo é o que mais aparece. Tem os outros também, né? Mas o alcoolismo a gente talvez tenha esquecido um pouco, porque é tanta questão de droga, né? Mas o alcoolismo, ele é um dos grandes, vamos dizer assim, percussores do exagero da violência física, daquilo de chegar a ser enorme a violência física com objetos, né? Não só o próprio membro do corpo, mas com objetos, etc, etc. Mas tem tratamento, né, gente? Tem um tratamento hoje que tem muito, os alcoólicos anônimos são impressionantemente eficazes, né? E a gente dirige isso, a gente dirige o cliente a isso. Isso, existe um grupo como os Alcoólicos Anônimos para esse tipo de situação, de abuso, de relacionamento abusivo? Há um grupo que a pessoa pode ir, entrar, participar e entender e ver que outras pessoas passam pela mesma situação? Tem. A justiça tem alguns grupos, tem clínicas sociais que também fazem grupos. É procurar, tem um Disque 180 que apoia, que orienta. Lá você consegue informações de grupos que funcionam na sua cidade, no local onde você reside. Existe também, por exemplo, a Participais aqui em Brasília. É um grupo que ela costuma, via rede, nada de reunião, né? Mas via rede, né? As pessoas não é presencial, se ajudarem, mas né? É pela internet. No começo eles tiveram presencial porque não tinha muita internet, né? Mas depois que a coisa evoluiu nesse modo, faz-se muito tudo pela rede social, pela internet, enfim. Mas ajuda muito, que as pessoas chegam completamente perdidas para onde começar. Não sabe se procura advogado, nem se advogado pode ajudar, nem se é o psicólogo que vai ajudar. Aí bebe mais, ou bebe menos, enfim. Mas é um grupo muito interessante, natural. Ninguém cobra nada, ninguém faz nada, simplesmente bate um papo. Né? Se uma pessoa, se um homem ou uma mulher estiver passando por essa situação agora, nos assistindo aqui,
que essa pessoa faz primeiro? Qual que é o ponto de partida? Olha, eu acho que é a polícia. Hoje o Estado está aparelhado. Eu sei que o pessoal reclama muito do Estado, eu sei que as pessoas reclamam muito do Judiciário. Eu sou advogado há 30 e tantos anos, eu sei que não funcionava. Mas depois de certos casos no Brasil, na minha cabeça, por favor, Paulo, eu vi que depois de certos casos famosos, como Nardone, como aquele menino lá no Sul, enfim, essas coisas assim, e a questão da própria Dona Maria da Penha, a senhora, né? Que deu origem à lei. Que deu origem à lei, né? Enfim, transformou tudo isso. O Estado veio correndo. Não tem mais uma coisa que você não fale de um provável abuso que a delegacia não se ligue como um todo, já fica todos ligados. Parece que não, mas já estão, porque a investigação é complicada. Você está precisando resolver um assunto que está acontecendo naquele momento, não é? Começa pela polícia, Pela então, polícia, e depois? Começa pela polícia. A polícia, se for criminal, vai criminal. Se for uma questão de família, como no caso, vai para o advogado, precisa ir para o advogado, né? Você precisa separar da pessoa se for um casamento, né? Você precisa separar da pessoa. Se for uma questão no trabalho, precisa procurar um advogado trabalhista que entenda dessa parte criminal para poder fazer com que a pessoa pare de ser abusada. A Justiça do Trabalho está cheia de decisão, mas não é uma ou duas, não. Estou falando cheia mesmo, de decisão com indenizações, onde vem a punição que a Justiça do Trabalho pode fazer, para quem abusou no trabalho, seja o abuso sexual, seja o abuso moral, como a gente fala, que é o mais difícil de provar, inclusive. Mas aí entra o trabalho do advogado, da Justiça do Trabalho, do processo do trabalho, e também vai acontecer lá no criminal, quando for abuso sexual. 60% a 70% das ações trabalhistas hoje, apesar de estar falando no fórum aqui de direito de família, tem esse assunto do abuso moral, que é outro abuso dentro do trabalho, não só o sexual, né? Que é aquele de se exigir metas demais, se obrigar a pessoa a fazer o que o ser humano não aguenta. É a mesma coisa alguém obrigar numa relação familiar, doméstica, a fazer o que não aguenta. Eu não quero mais ter relação com você sexual, mas a pessoa obriga a outra a ter. E ninguém vê, porque aquilo está em quatro paredes. No trabalho acontece uma coisa semelhante, claro, com todas as proporções, pelo amor de Deus, não é igualzinho, em que se exige do empregado aquilo que ele não pode fazer, ou ele não quer, ou ele não aguenta. Se exige demais. Isso na Justiça do Trabalho tem decisão praticamente todo dia. E essa parte psicológica, o seu trabalho, entra junto com todos esses ou depois? Sim, entra junto, é simultâneo, é um trabalho multidisciplinar. Isso. A denúncia é o primeiro passo, realmente. A partir da denúncia tem que ter um acolhimento psicossocial ali. E o Estado vem se preparando para isso, né? Então, o abusado, ele pode ser afastado da situação de risco, ele tem acolhimento em casas específicas, tem acompanhamento psicológico, porque precisa fortalecer essa pessoa que sai destruída da relação, né? Ela sai sem ver um horizonte de mudança e de reconstrução da vida. Então, esse apoio é muito importante. Eu posso dizer, Paulo, doutora, que os casos de sucesso são muitos. Se resolve mesmo através desses instrumentos, são muitos. A pessoa pode ter esperança, né? Eu falo por clientes meus mesmo. Clientes que chegaram numa situação dessa de violência e hoje estão super bem em outro relacionamento. É como se aquilo tivesse sido realmente resolvido. Suplantaram. Tudo usando isso tudo que nós falamos aqui agora. Dão uma volta por cima. Dão uma volta por cima. Tem bom, muito né? caso de sucesso. Bom, é isso. Eu queria agradecer a presença dos dois aqui no programa. Muito obrigado. A gente que agradece. Muito obrigado. Bom, e assim a gente encerra o fórum de hoje. Eu agradeço mais uma vez ao advogado de Direito de Família, Robinson Neves, e a psicóloga especialista em relacionamentos, Eudileia Marcelino. Agradeço também a você que nos acompanhou aqui hoje. Quer rever o nosso programa? Acesse tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail é forum@stf.jus.br. Um abraço e tchau.